Boa tarde, senador. Senador, com o que o ex-ministro Pazuello falou hoje e os outros ex-ministros, o que já é possível concluir? Já é possível concluir alguma coisa? Ok. Bom, a fala, o depoimento do ex-ministro Pazuello começou desmontando a primeira narrativa da oposição, que vendeu a semana toda que o ex-ministro viria à CPI e ficaria em silêncio. A primeira farsa caiu. Depois fizeram uma sequência de perguntas e o ministro respondeu a todas. Não esquivou de nenhum questionamento. Portanto, na minha avaliação, as respostas do ministro com relação à gestão no Ministério da Saúde, ela espanca as acusações, traz luz aos fatos e de sorte que acho que sepulta as acusações infundadas feitas até aqui com relação ao enfrentamento à pandemia. Quais os rumos dos depoimentos do alto escalão do Executivo apontam para a CPI? Se vocês observaram bem os depoimentos, todos eles têm um traço comum. Quando questionado objetivamente se houve interferência indevida do presidente da República na gestão do Ministério da Saúde, nenhum deles afirmou que houve essa interferência. Mesmo aqueles que saíram antes e que hoje se mostram contra o governo. Agora, desconhecer que o gestor do país, que o presidente do país tenha legitimidade de ser o presidente, é desconhecer o modelo brasileiro. Alguém hoje se questionou ali, porque numa fala o ministro disse, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É claro que essa fala foi feita dentro de um contexto e que ele já explicou ali. Mas a narrativa da oposição, e que às vezes a gente vê repercutir na mídia também, é uma narrativa de alguém que parece desconhecer o funcionamento da política, o funcionamento da República, num sistema de tripartição de poderes. Parece que querem esvaziar o poder do presidente da República. É claro que o mandatário da nação é o presidente da República. O incomum seria dizer que os ministros é que mandam e o presidente que obedece. Me parece que a oposição e que parte da imprensa comprou essa narrativa querem isso. Que o ministro chegue e diga, não, aqui quem manda é o ministro, o presidente não apita, não... A diretriz do governo é a diretriz daquele que foi eleito, que passou pela urna. A legitimidade está com quem teve voto. Agora, muito diferente disso é você ter uma interferência indevida no âmbito do Ministério da Saúde. Não tentam imputar isso ao presidente o tempo todo. Por quê? Porque o relator e a oposição já têm uma sentença debaixo do braço desde o início dessa CPI. Querem apenas confirmar a sua narrativa e não conseguem. Até agora não encontraram provas, evidências. Se quiserem, terão que fabricar, porque nenhum ex-ministro e nem o atual ministro confirmaram a narrativa que a oposição tenta vender à sociedade. Obrigada, senador. Oi, senador, boa tarde. Boa tarde. Senador, o ex-ministro ele entra em algumas contradições. Quando ele fala, por exemplo, da Coronavac, e foi público a desautorização da assinatura do contrato de intenção com a Coronavac. Quando ele fala também sobre o aplicativo, dizendo que é protótipo, sendo que também foi público o lançamento, ele inclusive estava lá em Manaus durante o lançamento. Esse tipo de contradição atrapalha o governo, atrapalha a narrativa do governo? Ele falou algo ali que não sei se vocês observaram, né? Uma coisa é, às vezes, a posição pública, o Twitter, algumas manifestações políticas, né, do presidente da República, o que ele pensa em relação, por exemplo, à questão de medicamentos. Outra coisa é a gestão do Ministério da Saúde. A questão é, olha para os fatos, olha para os acontecimentos. A Coronavac foi contratada e comprada? Foi. Está sendo distribuída aos brasileiros? Está. Qual fato diferente disso a oposição tem para apresentar na CPI? A Pfizer, estão repetindo uma narrativa falsa, mentirosa, para tentar fazer virar verdade e não vão conseguir, de que não houve negociação. A negociação com a Pfizer começou em maio do ano passado. Reuniões, primeiro, para tratar do produto, do novo imunizante. Depois, em relação ao contrato, tratativas para modificar aqui, acolá, mexer. Por quê? Porque a proposta que veio embalada de uma maneira que o Brasil não podia aceitar. É natural que o Ministério da Saúde discuta, é natural que o Ministério da Saúde argumente.
Aí vai dizer, não, mas não teve resposta. A resposta primeira foi dada à Pfizer quando o Ministério assinou o termo de confidencialidade. E isso aconteceu ainda no mês de julho. Mas a narrativa diz que não tem negociação. A narrativa diz que não tem tratativas. Bom, quem quer acreditar numa fantasia, não olha para o processo. Quem olha para o processo, encontra as respostas que precisa e passa a verdade para a população. A própria Pfizer, quando questionada, o representante da Pfizer, quando questionado, disse, olha, as tratativas aconteceram. Agora, no primeiro momento, determinou-se a assinatura do contrato? Não, e não podia. E seria irresponsável se determinasse. Um imunizante que coloca o governo brasileiro na parede para dizer, olha, você vai comprar e a responsabilidade por qualquer efeito colateral é sua. Como é que você não vai discutir esses termos? Que quer como garantia da aquisição, em relação à questão do pagamento, patrimônio do Brasil que está lá no exterior. Como é que você vai fazer isso sem autorização do Congresso Nacional? Tribunal para dirimir eventuais questões de litígio, um tribunal internacional. Como é que o parlamento não vai ter que se manifestar? Então, assim, a narrativa da oposição é no sentido de dizer, não houve negociação, em dezembro já deveria ter vacina no braço dos brasileiros da Pfizer. Aí eu pergunto, quando é que foi registrada na FDA americana a vacina da Pfizer? Dia 13 de dezembro passado. Então, é assim, a narrativa da oposição não encontra respaldo nos fatos, nos acontecimentos. Fato é que hoje nós temos mais de 500 milhões de doses adquiridas, contratadas, uma parte já entregue, imunizando os brasileiros. O grupo de risco no Brasil já está quase sendo totalmente contemplado. Então, acho que, na medida em que os depoimentos vão acontecendo, né, esses pontos obscuros vão sendo afastados, vão sendo esclarecidos. Eu acho que é isso. Esse depoimento de hoje foi um depoimento absolutamente esclarecedor. Não acho que joga uma pá de cal, acho que joga uma pá de concreto sobre as acusações da oposição em relação a eventuais crimes por parte do Poder Executivo Federal. Senador, só mais uma pergunta. Outro ponto que o Pazuello falou foi em relação à cloroquina. Ele disse que o presidente nunca deu ordens diretas, mas é uma outra questão que também era pública. Sempre o presidente falava sobre cloroquina. Ontem o Ernesto Araújo também falou que conversou com o presidente sobre cloroquina. Esse tipo de contradição, repito, atrapalha a narrativa do governo? Eu não vejo contradição. Não vejo. O Ministério da Saúde nunca recebeu por parte do presidente, todos os ex-ministros que aqui vieram, disseram a mesma coisa. O ministro Tait, eu perguntei diretamente a ele, houve uma determinação do presidente para que se colocasse no protocolo a questão da cloroquina, da hidroxo, ou da ivermectina, da azitromicina? Não houve. Algum ministro do Palácio determinou, por ordem do presidente, que assim fizesse? Não recebi essa ordem. Então tentam fabricar provas, mas não conseguem. Agora, que o presidente defendia e falou sobre esse assunto, aí é uma questão pública. Agora, o interessante é que na CPI querem colocar a cloroquina como a vilã da pandemia. O problema da pandemia não é a cloroquina. É muito perigoso o que estão falando, porque daqui a pouco as pessoas vão querer jogar a cloroquina fora e vão enfrentar o vírus. Porque estão esquecendo que o problema do Brasil é a Covid-19. E estão tentando vender para a população que o problema é a cloroquina. Só que esquecem de olhar para os fatos, para os comportamentos, para o que aconteceu no Brasil afora. Governadores de norte a sul, de leste a oeste, pedindo e usando a cloroquina. E aí, nós vamos convocar todos os governadores aqui que compraram cloroquina, que adquiriram cloroquina e deu para o seu povo? No momento em que você não tem um medicamento próprio, específico, para oferecer à população, e que médicos acreditam que esse tenha uma boa resposta, nessa guerra a gente luta com as armas que tem. Eu não sou defensor de medicamento A ou B, nunca fiz essa defesa. Agora, eu sou um defensor da liberdade, da autonomia do médico em receitar medicamentos para o paciente.